Vocês estão achando muito, né? 6 bilhões e 300 milhões aí descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas. Pois eu vou dar um palpite, eu acho que é mais do que isso. Porque quando fizeram a reforma trabalhista, que fez com que a contribuição sindical deixasse de ser obrigatória, primeiro eles dificultavam tudo, né? Tinha que dar por escrito, em filas enormes. Depois acharam, não, quem sabe a gente tira 1% dos benefícios. E foi o que fizeram. Em 2017. Agora dizem que antes disso já tinha esse esquema de desconto. Bom, mas se vocês acham que isso é muito, vai ser mais. Agora, mais do que isso ainda, cerca de 10 bilhões de reais é o que o BNDES ficou por receber da Venezuela e a Venezuela não paga. A gente é muito amigo da Venezuela, né? Do Chávez, do Maduro, e aí, para estimular as exportações brasileiras, o BNDES financia a compra, a importação por parte da Venezuela, embora o BNDES se chame Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ah, não, mas aí indiretamente vai desenvolver aqui, desenvolvendo lá. Pois a Venezuela agradece. Quase 10 bilhões não paga, ainda mais quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, aí que a Venezuela nem conversou mais sobre acertar o pagamento. Vejam só o que dá amizade. O ditador Nicolás Maduro tem ignorado as tentativas do governo brasileiro de renegociar uma dívida de 1 bilhão e 740 milhões de dólares, equivalente a quase 10 bilhões de reais. O valor inclui obras e serviços prestados por empresas brasileiras na Venezuela. Esses financiamentos foram cobertos pela União depois do calote do país vizinho. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, informou o seguinte: a negociação se encontra suspensa em razão da ausência de respostas do governo venezuelano. A resolução da questão depende do engajamento da contraparte, não sendo possível, assim, estimar um prazo para a conclusão. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiou várias obras no exterior durante governos petistas, como o metrô de Caracas. Esses empréstimos usavam um fundo de garantia à exportação e previa que o país contratante arcasse com o pagamento. E, em caso de inadimplência, a União assumiria prejuízo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana em Oeste Sem Filtro. E, Silvio, eu lembro na posse de Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES, lá em fevereiro de 2023, o presidente Lula atribuiu o calote do ditador Nicolás Maduro ao governo anterior a Jair Bolsonaro, que teria cortado relações comerciais com a Venezuela. Agora, não tem mais desculpa, a dívida segue rolando, já aí na ordem de 10 bilhões de reais, e nós, todos pagadores de impostos, que estamos pagando essa conta. Paulo, você vai no ponto central na abertura da sua fala, e eu vou além. Quando você diz a União é quem vai arcar com o prejuízo, somos nós que vamos arcar com esse prejuízo. Por que é que o Brasil emprestou tanto dinheiro para a Venezuela? Para uma ditadura da companheirada, para o Foro de São Paulo. Aliás, são 3 grandes caloteiros do BNDES, e sim, esse dinheiro sai do Fundo de Garantias à Exportação, que é vinculado ao Tesouro Nacional. Porque temos Cuba com aquele Porto de Mariel. Todo mundo se lembra da Dilma inaugurando o Porto de Cuba. Aliás, aquela dívida de Cuba, o lastro dela era em charutos, que nunca vieram também. Nem os charutos de Havana chegaram no Brasil. A Venezuela tem o metrô de Caracas, tem uma usina, mas, sobretudo, o metrô de Caracas e as empreiteiras corruptas do petrolão. O terceiro grande caloteiro é Moçambique, mas nada parecido com a Venezuela. E aí é importante a gente lembrar que quando o Lula volta ao poder e reassume o Palácio do Planalto em 2023, ele estende um tapete vermelho para Nicolás Maduro desembarcar no Brasil. Não é qualquer país que ele pode descer, não é qualquer país que ele pode visitar, mas o Brasil ele pôde visitar. E o Lula oferece uma renegociação dessa dívida, que tampouco acontece. Então, Nicolás Maduro, ele simplesmente diz o seguinte para o Brasil: nós não vamos pagar e pronto. É disso que se trata. Vocês mandaram dinheiro para cá por meio de empreiteiras, isso aqui é rolo da Lava Jato, isso aqui é petrolão, e fiquem quietos aí, senão eu abro o bico. Para mim tá muito claro que é disso que se trata. Eles não vão pagar e ele sabe demais. Nicolás Maduro sabe demais sobre o que acontecia no Brasil durante os governos anteriores do PT. Agora tem corrupção? Tem, é claro. Cupim tá de volta comendo a máquina pública como nunca. Mas no petrolão, por que é que o dinheiro foi parar lá? Você citou, para finalizar, Paula, Aloysio Mercadante. A primeira coisa que o governo Lula faz por meio do Congresso Nacional e da legislatura anterior é rasgar a lei das estatais, que era um legado da Lava Jato. A lei das estatais era um legado do governo Michel Temer, o governo de transição até o governo Jair Bolsonaro. Justamente para tentar blindar as estatais e os bancos públicos de interesses político-partidários. Mas o governo entra de sola e rasga a lei das estatais. Era a chamada emenda Aloysio Mercadante, né? Porque ele foi parar onde? No BNDES. De onde é que saiu o dinheiro, aliás, para essa Venezuela que não paga? Ah, é do BNDES. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Piotto, a gente trouxe aqui o que informou a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, a Tatiana Rosito, dizendo que o pagamento dessa dívida da ordem de bilhões, quase 10 bilhões de reais,
depende do engajamento da outra parte e não há prazo. Ou seja, devo, não nego, pago quando puder, é isso, Piotr? Pago se eles quiserem, talvez, né? O Silvio já fez aí um relato completo, eu só vou partir de um ponto. A pergunta é, quanto que o governo Lula está realmente interessado em cobrar a Venezuela? Esse é o ponto. Porque o que a Venezuela sabe tanto do governo Lula, que tipo de informação a Venezuela tem? Que a gente viu, por exemplo, Lula não sendo capaz de defender a democracia de verdade na Venezuela. Não denunciar todo o arbítrio do governo de Nicolás Maduro. Então, a questão da dívida que a Venezuela tem com o BNDES, e sim, cai no tesouro. O tesouro somos todos nós, né? É uma conta corrente que o governo administra. Quanto o governo Lula está realmente empenhado de fato, politicamente, para cobrar a Venezuela. Porque tem outras maneiras de cobrar, tá? Você tem aí, por exemplo, uma demanda internacional. Você vai lá e pede para a justiça de algum lugar, entra com uma reclamação, pega um navio venezuelano. Ué, isso acontece no mundo inteiro. A dívida não precisa ser cobrada só na Venezuela, onde obviamente é uma ditadura e lá sabe-se lá como as coisas funcionam. Você pode cobrar no exterior, a Venezuela vende para outros lugares também. E até porque é um acordo internacional, você tem leis internacionais regendo isso. Vou perguntar de novo, quanto que politicamente o governo Lula está realmente interessado em cobrar a Venezuela? E a segunda pergunta talvez responda a primeira. O que a Venezuela sabe tanto do governo Lula? Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, vou repassar essas perguntas aqui que o Piotr pegou, acho que é interessante para a gente discutir esse calote da Venezuela. Boas perguntas. Olha só, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, pouco depois da posse, o Brasil já levou a primeira lambada desse tipo, que foi dada pelo governo boliviano, que nacionalizou os bens da Petrobras. Lula demorou um tempinho para dizer o seguinte: países que têm mais dinheiro na América do Sul têm de ajudar os mais pobres, não a maior, como se o Brasil não fosse um país pobre, como se pudesse ficar dando dinheiro para os outros. É esse o verbo, ele dá dinheiro. O Brasil vive perdoando dívidas de ditaduras africanas, vive perdoando. Uma das primeiras viagens que o Lula fez de terceiro mandato, ele fez perdoando dívidas africanas, passeando por lá, não precisa pagar isso aqui, não precisa pagar. Ele oficializou o calote, ele, mais que autorizar, oficializou. Nós tivemos o caso absurdo da refinaria Abreu e Lima. No contrato original, o Chávez ainda, isso aí foi no começo do 2003, 2004, o Chávez se comprometeu a pagar 40% da refinaria, que custaria 2 bilhões de dólares. Ele não pagou nunca. Depois de alguns anos, ele disse que não queria mais participar. E o Brasil arcou com 100% de um trambolho que eu acho que até hoje ainda não funciona. Inteiramente, com certeza, não funciona. Mas eu não sei se parcialmente alguma coisa lá já está em funcionamento. O fato é que essa refinaria foi orçada em 2 bilhões de dólares, chegou a passar de 20 bilhões sem entrar em funcionamento. É esse o governo Lula. Ele diz que quem tem mais ajuda quem tem menos. Né? Não é fácil achar países que têm mais problemas que o Brasil. Mas o Lula consegue e ele coleciona calotes, como se o dinheiro fosse dele. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.